A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, veja bem, eu coloquei aqui, irmãos, vou colocar no fundo a imagem de Cristo na cruz, né, irmãos? E nós vamos abordar hoje, e deste vídeo, queridos, eu queria fazer uma pergunta para nossa querida Irmandade, e eu quero crer, né, e creio que a nossa querida Irmandade vai responder nos comentários. Seria muito bom, irmãos, saber o que vocês entendem por salvação em Cristo Jesus. O que realmente Cristo desceu, né, na terra para vir pagar os nossos pecados, né, irmãos? Irmãos, veja bem, mas antes de abordar esse assunto com vocês, eu quero aqui falar uma mensagem a respeito de Cristo na cruz. Sabemos, irmãos, que todas as etapas antes de Cristo ir para a cruz, né, ele já sabia, né, que ia ter a traição, já sabia que ia ter a negação, né? Ele já sabia em que tudo estava para acontecer, porque Jesus, né, veio realmente para padecer morte de cruz, para pagamento dos nossos pecados e nos dar o direito à vida eterna, né, irmãos? Salvação, o direito à vida eterna. Mas, irmãos, é muito bom nós analisar uma parte na cruz que aconteceu bem assim. Olha só, vejamos três aspectos das duas últimas palavras de Jesus Cristo na cruz. A obra está consumada, né? Quando ele falou que a obra estava consumada, assim que ele foi para a cruz, ficou lá, né, cravado, aqueles dois vergalhões, uns falam que foi na mão, outros falam que foi no pulso, né? Já estava consumada ali? Quando realmente a obra estava tudo consumado, irmãos? Teve uma parte final em que ali ele esperou para ser consumado e inclinou-se de lado e entregou seu espírito ao Senhor Jesus, né? Veja só, em João, né? Em João 19, 28, onde ele diz bem assim, irmãos: antes do João, a obra está consumada, a tarefa está cumprida, a luta já passou. Pois em João 19, 28, relata: depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Jesus teve sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopor, lhe a deram, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: tenho sede, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus: está consumado. Poderia ser traduzido essas palavras também, pois está tudo concluído, está tudo feito, acabou. Partindo das últimas palavras de Jesus, irmãos, vamos pensar um pouco no sentido delas, né? Pode perceber que assim que ele teve sede, que ele pediu água, deram ali uma esponja com vinagre. Muitos poderiam falar: não poderia ter feito isso. A pessoa com sede quer água, mas ele tinha que tomar aquele vinagre. Irmãos, imagine o sofrimento todo de Jesus, o sofrimento
todo que ele passou na terra. No finalzinho de tudo, será se ia ter alguém que ia ter compaixão e dar água para ele? Que o pior fizeram? Mas tinha que se cumprir, que assim que deram a esponja com vinagre, ele disse, está tudo consumado, está tudo feito, acabou. A minha passagem pela terra só faltava essa esponja com vinagre, para dizer que acabou. Não houve misericórdia do lado das pessoas, mas mesmo assim, Jesus Cristo e o nosso Deus misericordioso, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, perdoa porque não sabe o que fazes. Irmãos, é em cima disso que nós vamos agora interagir. E eu quero que a Irmandade me ajuda. Por favor, irmãos, me ajuda aqui no canal. Porque vários vídeos que nós vem fazendo, falando a mesma coisa. E muitos aí ainda andam, irmãos, ouvindo pessoas em que não tem compromisso com Jesus Cristo, não tem compromisso com a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, irmãos, eu me refiro à igreja de Cristo na terra. Qual é a igreja de Cristo na terra? São todos aqueles que andar debaixo da obediência e servir a Deus em espírito e em verdade. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. E muitos falam por aí, irmãos, para você descansar. Irmã, para você descansar, porque olha só o que aconteceu com Jesus Cristo. Isso daí foi tudo para pagamento dos nossos pecados. Isso não quer dizer que esta fatura, como diz aí que foi paga, em que nós não contrai mais fatura, né? Muitos passam para você, irmão, que você não precisa procurar uma igreja, que você não precisa estar dentro da congregação, né? Com esta teologia maluca, né? Teologia do desapego, teologia, irmãos, das pessoas fazer o que bem quer, ir para o mundo, beber, fumar, se drogar, bater na mulher, assaltar, matar, né? Viou, né, irmão? Vocês entendem? E Cristo Jesus que sofreu isso tudo aí, ó. Vocês estão vendo atrás. Isso é só uma imagem ilustrativa, viu, irmãos? Padeceu. Pode ver que ali o templo se escureceu. Foi a hora da aflição dele. Ele teve aflição. Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor meu Deus, por que me desamparaste? Imagine o que Jesus Cristo passou na cruz, irmãos, para nos dar o direito da salvação. E hoje pessoas, né, se acham, não dá valor o que Cristo passou na cruz, irmãos. Não dá valor. Pode descansar que teve alguém que sofreu por você, mas a fatura foi paga? Foi paga, mas você, o homem é pecador. Enquanto o homem for pecador, ele está contraindo mais dívida. Irmãos? E se essas dívidas for uma dívida em que ele se arrependa, em que Jesus Cristo, em que Deus vê que o homem às vezes erra por não saber, ou erra por fraqueza, né, irmãos? Por algum motivo. Agora é errar sabendo. Porque uma pessoa que fala isso para você, irmã, que é para você descansar, para você não ter preocupação em salvação de alma, para você não procurar, vamos tirar da hipótese aqui CCB. Vamos tirar hoje, vamos colocar uma igreja única, que é a igreja de Cristo. E quando se há uma igreja única, igreja de Cristo, isso quer dizer que são vários apriscos esparramados em todas as denominações. E Jesus Cristo, Deus, naquele grande último dia, vai juntar a sua igreja na terra. Não está falando que a congregação cristã no Brasil é a única igreja. Ele vai juntar a sua igreja. E esta igreja, se não fosse para ele juntar a sua igreja, ele levaria todos do jeito que está, porque está descansando.
Veio alguém que não era culpado, não devia nada, estava no trono, ao lado do trono de Deus, e intercedeu por nós aqui na terra. E é o Salvador de todos os pecadores. Então, irmãos, desde que o homem está no pecado, ele peca constantemente. Ele pode pagar uma dívida hoje, mas ele precisa, que ele não é, ele não é perfeito. Ele precisa ficar em dívida. E esta dívida, nós só indo nos pés de Cristo e nos acertando, pelo menos ser uma pessoa digna de ser chamado servo e serva de Deus. Irmãos, está difícil a situação de hoje em dia e vai piorar, irmãos. Vai ter muita teologia na internet, vai ter muitos que vão falar para você: ó, larga da igreja, sirva a Deus em casa. Para que você vai na igreja? Para que você vai lá dobrar os seus joelhos na frente de um nome? Né, irmãos? Para que você vai tomar Santa Ceia? Ficar de joelhos? Irmãos, esse em que eles ficavam de joelho, esse em que eles louvavam, esse em que eles ofereciam um louvor perfeito, eles já estão distantes, irmãos. Irmãos, teve uma pregação do nosso irmão, aí foi da Vila Bancária, que repercutiu aí, né, irmãos? O qual o irmão pregava em que aqueles que estavam atrapalhando a obra de Deus, aqueles que estavam colocando a sua mão, estava ali, né, fazendo algo para denegrir, para perseguir, Deus iria ter um encontro com ele. O qual este encontro, irmãos, depende deste encontro. Porque se há arrependimento, se a pessoa estiver fazendo algo por falta de conhecimento, este encontro pode ser amigável, né, irmãos? Mas uma coisa é certa: Deus não vai ter encontro com essas pessoas, não é por causa de ciclano, bertano, um ancião aqui, um ancião ali, né? Não, é por causa da sua obra. Porque quando Deus manda a pregação, a palavra, é aquelas almas que Ele está mandando algum recado. E alguém está interceptando pela metade do caminho. Esses que estão interceptando, irmãos, cuidado, que esse encontro de Deus, né, irmãos? Muitos acham que cair na mão de Deus é fácil. Olha, você está na mão do diabo. É fácil, porque da mão do diabo Deus te tira, mas da mão de Deus ninguém te tira. Quando a gente fala isso, irmão, não estamos rogando praga. Pedimos para que Deus faça justiça e a justiça seja feita. Se realmente a pessoa que falar algo sobre uma pregação, sobre os servos de Deus, sobre alguma coisa que eles ouvirem e estiver certo, Deus vai fazer justiça do mesmo jeito. Deus vai pedir conta para aquele que pregou. Mas se aquele que pregou estava realmente guiado pelo Espírito Santo, aí Deus vai pedir conta para aquele, né, que blasfemou contra o Espírito Santo. Porque o culto da congregação não é aberto em nome do ancião, não é aberto em nome do cooperador, não é aberto em nome de ninguém. É aberto em nome do Senhor Jesus. Damos início a este santo serviço de culto em louvores a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Mandade fala amém. Sela. Começou ali, a guia já é do Espírito Santo. Se o homem falar algo que for de si próprio, Deus pede conta. Agora, aquele que criticou algo em que Deus mandou para a igreja, ele vai ter um encontro sim, viu, irmãos? Pode aguardar. Não fique com medo, não. Se arrependa. Você vai ter um encontro. Nós estamos aqui. Bom queria eu falar para você. Você está na mão do inimigo. Deus vai ter um encontro com o inimigo para tirar você das garras de Satanás. Bem queria eu falar isso. Mas não
Não tente cair nas mãos de Deus não, que ninguém te tira de lá. Ninguém te tira. Então, irmãos, aqui está uma reflexão. Olha só o que o Senhor Jesus, irmãos, padeceu. Houve aflição de alma, aflição de espírito. Mas tudo estava para se cumprir, irmãos. Tudo estava certíssimo. Foi tudo mesmo ali baseado certinho, irmãos. Passou de quando nasceu até seus 32 anos, 32, 33, mais ou menos assim, né, irmãos? Já pregava, né, quando criança, já ensinava os doutores, porque era uma criança diferenciada, era uma criança em que só a parte carnal que foi ali feito, né, que o Espírito entrou dentro, né, da Virgem Maria, né, irmão? Ou vão falar que isso é mentira, ou o crítico, as pessoas que gostam de falar, vão falar que isso é mentira, o que está na Bíblia é mentira. Jesus Cristo não desceu em espírito. Qual anjo avisou José, marido de Maria, em que ela não teve encontro com nenhum homem, que ali era fruto do Espírito Santo que agraciou Maria, né? Imagine, irmãos, lá naquele grande dia lá onde houve aquela festa, que foram convidados, a água se tornou em vinho. Na época era bebida, né? De época. Não se fala se o álcool era colocado ou se o álcool era a própria fermentação do vinho. O que Jesus Cristo fez? Transformou a água em vinho. A mãe já veio já querendo naquela de: eu sou mãe, eu vou dar ordem. Não, calma que a minha hora não chegou. Jesus, ele estava guiado por Deus, não pelos homens da terra. E nós, irmãos, temos que estar guiado por Deus, não por um youtuber, não aqueles que falam o que você deve fazer com a sua vida espiritual. Irmãos, a sua vida material você pode até contar para um amigo, contar para alguém, que às vezes a nossa vida material, nós sabendo para quem nós contar, que é bem difícil hoje em dia você compartilhar suas coisas com as pessoas, você contando para um amigo, ele vai te dar uma opinião, ó, faça assim para você não perder. Mas a nossa vida espiritual, irmãos, amigo, homem nenhum, né, tem que se meter. Nossa vida espiritual somente você, irmã, você, irmão, eu, nós e Deus. Não deixe se levar por nada, irmão, por aconselhamento espiritual nenhum aí na internet, irmãos. Nós mesmo falamos no canal: buscai a Deus, entre no reservado de Deus. E esta é a parte que eu queria passar para vocês, queridos. Qual é o significado deste vídeo que eu gostaria que a nossa querida Irmandade aqui comentasse? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês, querido? Estamos aguardando nos comentários. Você já está salvo? Você vai descansar? Jesus Cristo padeceu dura morte de cruz para dar-nos o direito da vida eterna, não para dizer que já estamos salvos. Nós querendo ou não, se a pessoa falar: não quero ser salvo, vou seguir aí o satanismo, vou fazer um pacto com o bichinho, e aí? Vão dar, porque tem pessoas que fazem isso, vão dar mais valor ao inimigo do que a Deus. Quer dizer, Deus já deu a salvação, sendo que você não faz nada. Mas peraí, lá em Apocalipse 21, leia lá, Apocalipse 21, os novos céus e as novas terras, o que nós temos que fazer para estar nos novos céus e nova terra, os que não entrarão nos reinos dos céus. Se esses não entrarão nos reinos dos céus, então não deve fazer essas partes de não entrar, que são aí o que? Os fornicadores, os adúlteros, por aí já diz, adúltero e fornicadores. O homem traiu a mulher, pode trair, fazer a coitadinha ela sofrer, deixar a coitadinha com 5 filhos. Na maioria das vezes até pede a liberdade na igreja sem culpa. Por quê? Vive com o marido, a casa ali, o marido praticamente expulso de casa, bate, expulso de casa, trai ela com outra, e ela, com medo do marido, ameaça, acaba nem indo para o ministério falar. Ela vai ter que sair de casa, porque se ficar ali sofre. E vai até morar sozinha, e lá o ministério tira, porque a doutrina da igreja é uma só, né?
é uma só. Se a pessoa vai, conversa com o ministério e ali sente, vê que a irmã né, não é culpada, está sofrendo aquilo, eles vão entrar ali, não, irmão? Então a irmã fica, né, fica aqui com a liberdade, mas só que, já que a irmã saiu de casa, separou do marido, não houve ainda uma traição, então a irmã não case de novo. Quando sua irmã souber que houve uma traição, divorcia e a irmã está liberada para casar com outro sem ficar sem liberdade. E é isso que acontece, né, irmãos? Mas aí eles falam aí na internet, usa ponto de Gálatas, de Efésios, sei lá, irmãos, não sei o versículo, mas usam essas partes aí, eles ficam selecionando, né, esses contextos para criar um pretexto, para fazer um outro contexto, né? Dizendo que você já está salva, larga da igreja, vai ser feliz. As suas obras você pode entregar a cesta básica, a parte deles é material, porque a espiritual já foi pro brejo, né, irmãos? Então vamos nos firmar, queridos. Não vamos ficar aí, né, ouvindo essas coisas, esses pão amanhecidos, esses pão que já era para ter sido jogado no lixo faz tempo, né? Vamos comer o pão fresquinho que vem dos céus. O que vocês acham a este respeito, queridos? Deixa aqui seus comentários. Gostaria muito mesmo de interagir com a querida Irmandade para saber qual a opinião de vocês, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Compartilhem